Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você, nesta terça-feira, dia 2 de setembro de 2025. Terça-feira dedicada a Nossa Senhora de Anguera, como também todo o mês de setembro, pois foi neste mês que, há quase 38 anos atrás, que Deus enviou uma bênção grandiosa para a nossa nação. Nossa terra de Santa Cruz, privilegiada pela presença de Nossa Senhora. Diante, eu tirei esse mês, eu teria ter outros assuntos para tocar, mas por enquanto vamos continuar dentro dos fatos relacionados à Anguera. E voltando um pouco lá no passado, Nossa Senhora, lá em 1988, me disse uma coisa interessante, que eu já comentei aqui, aí atrás, alguns dias, ou meses, sei lá, e como eu estou tentando relembrar para as pessoas aqui do canal e também as pessoas novas que chegaram, que foram mais de 3.000 em 30 dias, eu quero fazer uma amostragem de coisas que aconteceram no passado. Claro que, infelizmente, muita coisa riquíssima se perdeu, né, ao longo dos anos. Primeiro porque a gente não tinha ideia do que iria acontecer. Para mim, lá no início, é como se na outra semana tudo fosse acabar e a vida continuava do mesmo jeito de sempre, né? Mas aí eu me enganei pelo fato de que a aparição continua até os dias de hoje, né? Quer dizer, uma coisa inimaginável para mim e para todo mundo, né? Ninguém poderia imaginar que uma aparição fosse durar tantos anos, quase 4 décadas, 38 anos, vamos celebrar daqui a 27 dias. Então, o Brasil foi privilegiado. Como eu disse, Deus enviou uma grande luz para essa nação. Mas eu queria, especificamente, eu cheguei a cogitar, comentar sobre essa mensagem ontem, mas eu deixei ela para hoje, porque aí eu entro também em outros detalhes. É a mensagem 109, lá, dia 29 de novembro de 1988. Já tinha se passado um ano e alguns meses da primeira aparição. E Nossa Senhora disse: queridos filhos, a Bahia foi presenteada por Deus com a presença da Mãe Celeste. Deus, na sua infinita misericórdia, compadeceu-se de vós, filhinhos, por isso estou aqui. Não venho para ser louvada, mas para juntos louvarmos o nosso bom Deus. Breve, todos os estados brasileiros receberão o mesmo presente que a Bahia recebeu. É a presença da Mãe Celeste em todos os estados brasileiros. Rezai para que Satanás não intervenha nos planos de vossa Mãe do Céu. Continuai a rezar pelos sacerdotes, pelas vocações, pelo Santo Padre, rezai a fim de que os meus planos se realizem. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Bom, aqui temos uns 2 pontos para a gente conversar. Primeiro, ela diz que a Bahia recebeu um grande presente de Deus. Ok. Quando Nossa Senhora deu essa mensagem, eu já não, digamos, duvidava que fosse Nossa Senhora. Aí você pode dizer assim, mas Pedro, no início você duvidava? Não é a palavra duvidar, teria que ser outra. Mas, como não tem outra, eu vou colocar essa. Assim, sabe, você está desconfiado, será que é? Será que não é? Quem poderia socorrer? Eu tive a ajuda do padre Hermenegildo, do senhor Hermenegildo, mas ele é aquele homem, um padre de fé, devoto de Nossa Senhora, né? Muito devoto de Nossa Senhora de Loreto, né? E tinha um grande respeito pela Mãe de Deus. Então, quando aquela aparição, que eu não sabia do que se tratava, né?
manda eu procurar este padre. Quer dizer, tudo é um plano de Deus que eu não entendia, e eu não queria, inicialmente, pelo fato de que eu não tinha amizade com esse padre, eu tinha amizade com o padre Gerardo Laflamme, que era o padre da minha paróquia. Bom Fim de Feira, Paróquia do Coração, foi lá que eu cresci na fé, ensinado por meus pais, mas a nossa vivência de igreja foi sempre ali, próximo a 10 quilômetros, né, do santuário, da casa da minha mãe, onde eu nasci, 10 quilômetros para chegar na paróquia. Então é um lugar pertinho. Anguera fica um pouco mais, talvez uns 17, não sei bem, não me recordo agora. Então, nossa vida de igreja sempre foi cá, fora do município de Anguera. Porque geograficamente é uma doidice, sabe? É como se, digamos, só para você entender, é como se Feira de Santana fosse aqui o centro da minha mão, né? Que é Feira de Santana, e Bom Fim de Feira está cá na ponta desse dedo. Mas tem alguma nesga, que o pessoal fala, né? Algum caminho, né, de Feira de Santana para chegar a Bom Fim de Feira que pertença só a Feira de Santana? Eu desconheço. Ou seja, é como se esse município tivesse um pedaço cá, pulando outros municípios. Entende? Eu não sei de onde foi que nasceu essa doidice, mas é por aí. Então, Bom Fim de Feira pertence à Feira de Santana, né? Anguera estaria aqui, Bom Fim de Feira estaria aqui em cima, Feira de Santana estaria aqui no centro. Então, mas a nossa vida de igreja sempre foi aqui, pelo fato de que nós estamos aqui perto, né? A 10 quilômetros. Anguera estaria aqui na ponta desse dedo. Eu estou aqui embaixo desse, Bom Fim de Feira está aqui, Feira de Santana está aqui no centro. Então, como facilitava, o padre era o mesmo. Acho que mais foi isso, né? Porque o mesmo padre da cidade de Anguera era o mesmo padre do distrito, que não era cidade, e não é até hoje, de Bom Fim de Feira. Né? Depois foi do Itamar, se não me engano, que fez Anguera, a cidade, virar paróquia. Mas a cidade era comandada pelo distrito. Coisa também interessante. E era o padre Gerardi, na época da aparição, que era o padre desses dois lugares. E, para mim, falar com o padre Gerardi era muito mais fácil, porque era meu amigo. Saía de lá, ia para a roça, às vezes almoçava de domingo lá em casa. Domingo à tarde a gente saía, ele tinha um Fiat 147. E eu ajudava, né? Isso antes da aparição. Ajudava o padre. Né? Mas depois, quando tudo acontece, então aquela aparição, que eu não sabia do que se tratava, me manda para um outro padre, de uma área geográfica totalmente diferente, que não pertencia à minha paróquia, que era da Diocese de Feira de Santana, mas que eu não tinha amizade com ele. E eu, obviamente, não queria estar com esse padre. Ele era italiano, fiquei com medo, falei, esse padre pode ser bravo, né? Mas sabe aquela coisa que tu não quer ir, mas uma força que não é tua te diz, é por aqui? O que aconteceu comigo? Então, eu tinha aquela incerteza. Eu sempre, não é que eu sou santo, não. Eu tenho, claro, os meus defeitos, e acho que devo ter muitos ainda. Mas eu nunca gostei, né, dessa coisa que não entra muito em mim, sabe? Então eu ficava assim, por que eu vou dizer que a mãe de Jesus apareceu para mim porque uma pessoa aparece e diz que é a mãe de Jesus? Então eu já tinha, com 18 anos e 3 meses de vida, eu já tinha juízo, igual o de hoje. Então eu quis agir com prudência. Tanto é que eu pedi a todo mundo da minha família, não quero que ninguém saiba, pronto. Mas por que você disse que não quer que ninguém saiba? Porque eu não sabia se eu estava vendo mesmo ou se era coisa da minha cabeça. Então foram dias, meses, melhor dizendo, difíceis, mas Deus faz tudo perfeito na hora que Ele acha que deve fazer. Às vezes a gente é apressado, eu também sou, não vou negar. Mas não adianta, a gente não pode fazer nada.
entende? Há coisas, digamos assim, misteriosas que a gente não pode entender pelo fato de que Nossa Senhora, ao descer do céu para falar para nós, já é um mistério de Deus, né? Isso é um mistério grandioso de Deus que a gente não entende. Eu, para dizer a verdade, tento entender, né? Primeiro, porque eu fui escolhido, porque eu não mereço nem ver a sombra dela. E a vejo perfeitamente. Como vejo as pessoas à minha frente. Então, não me acho digno, pronto. Acho que eu vou morrer com esse pensamento, de tamanha grandeza de tudo o que acontece, né? Então, diante daquele, vamos dizer assim, passou o período de sufoco, que foram, acho que os primeiros 6 meses, eu sou muito de... acho que é um defeito grande. Acho não, é um defeito grande que eu tenho, né? Às vezes eu tenho um problema, alguma coisa, e não sou muito de levar os meus problemas para os outros. Eu quero carregar a cruz sozinho, quero comer as dores sozinho também, e eu não gosto de levar os problemas. A única coisa que eu peço aqui em casa é que Lane e as meninas reze, pronto. Então, eu prefiro segurar. Há coisas que eu não partilho com as pessoas. Tem coisas, por exemplo, uma das coisas que aconteceu recentemente, que foi uma coisa muito dolorosa para mim, quer dizer, aí aqui em casa todo mundo sabe, mas eu não quis partilhar com as pessoas, alguns pouquíssimos amigos eu quis partilhar, mas, assim, já passei por muitas provações, acredito que ainda vou passar, né? Mas eu conto com as orações de vocês. Então, diante de tudo aquilo que eu estava experimentando, que não era fácil, aí aparece essa mensagem. Só que eu confundi, eu devo dizer a você, porque Nossa Senhora não me explicou essa mensagem. Olha que coisa interessante. Ela já me explicou tanta coisa. Mas essa mensagem, ela não me explicou. Ela deu a mensagem dizendo que a Bahia foi presenteada por Deus e que em breve, olha o breve dela, 38, 37. O breve dela, essa profecia, ela se cumpriu quando, depois de completar 37 anos. Ou seja, eu tive que esperar 37 anos para ver a profecia se cumprir. Ou seja, ela fala, ela explica, né, na mensagem de que Deus presenteou o estado da Bahia, e é um presente grande, né, com a presença dela. E aí eu vejo a profecia se tornar realidade só 37 anos depois. Aí quando o Nossa Senhora deu essa mensagem, eu fiquei uma alegria gigantesca. Por quê? Qual foi a minha interpretação? Ela apareceu na Bahia. Ao dizer que todos os estados do Brasil ela iria aparecer, então eu disse, ai, que coisa boa. Então, as pancadas não vêm só para Pedro Reis, não. Nossa Senhora vai escolher outras pessoas e vão tomar as mesmas pancadas que eu tomar, a gente divide, né? Pois é. Mas ela estava falando de algo relacionado à própria aparição de Anguera e eu achei que não. Eu fui dormir ontem pensando que o cumprimento dessa profecia é um dos milagres de Anguera. Porque a gente às vezes fala de milagre só doenças, mas existem outros tipos de milagre. E esse é um milagre. Porque eu não sei, possa ser que tenha, acredito que tenha. Mas eu acredito que aqui no Brasil, eu vou até incluir padres. Vou até incluir padres também. Talvez você encontre, talvez, e olhe lá se você vai encontrar. Eu vou botar aqui já exagerando. Talvez você encontre 5 sacerdotes que conseguiu evangelizar o Brasil inteiro. Ou seja, que foi presencialmente a todos os estados do Brasil. Eu não conheço nenhum.
mas acredito que tenha, no mínimo, deve ter uns 3 ou 4, sei lá. Eu estou botando 5 aqui, mas eu não conheço, né? E talvez um fundador de comunidade, não sei se Padre Jonas, que Deus já levou, se ele foi a todos os estados do Brasil. A gente vai, eu vou a todos os estados do Brasil, vou a vários países do mundo, todos os dias, mas aqui através da internet, né? Então, às vezes quando eu olho aqui na plataforma, na área restrita, eu vejo de onde vêm as pessoas aqui para o canal. Aí tem os países da Europa, da Ásia, da África, da América, tem lugares que eu nunca ouvi falar, nem sabia que existia. E aí tem pessoas de lá, desses países, que eu não sei, de repente pode ser algum brasileiro que vive por lá, que está inscrito aqui no canal e que acompanha também o canal. E que reza com a gente, que assiste as catequeses. Claro que acredito, por causa do fuso horário, eles possam ser que eles só assistam no outro dia, né? E por aí vai. Então, eu entendi de uma forma humana, errada, óbvio. Bom, então, eu comecei a sair da roça e ali na roça. Sair da roça e ali perto, dentro do município de Anguera. Depois começou a sair, vai. Acho que o primeiro estado do Brasil que eu visitei, esses dados eu não tenho com precisão, para ser honesto, mas acredito que foi o estado de Sergipe. Eu acredito que eu fui a todos os municípios do estado de Sergipe. E quem ajudou muito Nossa Senhora foi o professor Murilo, professor da Universidade Federal. Ele já é aposentado há muitos anos, esposo da dona Letícia, um abraço para eles. E às vezes o professor Murilo vinha dia de sábado para Anguera, terminava a aparição, a gente ia para Aracaju. Ele dirigindo a noite toda. Quer dizer, não a noite toda, mas chegava lá 12h30, 3 horas da manhã. Dormia 7 horas, a gente ia para o interior. Aí dava uma palestra. De manhã, outra de tarde, outra de noite. Domingo, segunda a mesma coisa, terça a mesma coisa, quarta a mesma coisa, quinta a mesma coisa, sexta de manhã e de tarde. De noite, eu pegava o ônibus na rodoviária e vim embora. E chegava cá de manhã. Isso por várias e várias ocasiões, meses, né, seguidos, entende? Então, o professor Murilo ajudou muito Nossa Senhora. Tinha um grupo, Rainha da Paz, que inclusive deu até um padre Kefre, nem sei onde é que o padre Kefre está. Ele estava em São Paulo, tive na paróquia dele, mas hoje ele está em outro estado. Não sei se ele está pelo Pará, não lembro mais onde é que ele está. Mas eram jovens, né? E um deles foi chamado ao sacerdócio, né? Eu acredito um fruto de Anguera, assim como o padre Gabriel Vilaverde, né? Que lembrar você que o padre Gabriel Vilaverde vai estar conosco na festa, vai ser um dos pregadores. Então, Deus foi fazendo isso, sabe? Aí de Sergipe, só Deus sabe qual foi o próximo, e eu não percebi. Interessante que é como se Nossa Senhora dissesse, espera aí que eu vou fazer a obra acontecer, mas tu só vai perceber no final. Quando eu fui perceber, e eu devo ser grato e justo, e dizer que depois que o Exército Nossa Senhora de Anguera, que minha amiga Beth lá de Brasília fundou esse grupo, inclusive fez 17 anos, domingo, acho que é, domingo fez 17 anos do grupo lá no Batatã, onde o padre Gabriel nasceu. E foi o padre Gabriel que fundou o Exército, quer dizer, ele levou, não que ele fundou, ele levou o grupo para... O padre Gabriel tinha 16 anos quando ele chegou, conheceu a Beth e disse, eu queria fundar o grupo lá, na minha comunidade. E fundou, já fizemos vários encontros, e sabe? Então, a coisa foi se espalhando, se espalhando. Eu não tinha, era impossível, sabe? Por isso que eu digo que é milagre. Por isso que eu quis partilhar com você hoje isso aqui e peço que você compartilhe essa catequese.
O maior milagre de Anguera foram os milhões de pecadores que se converteram, milhões de pessoas que se converteram. Né? Deixa eu colocar aqui na tela quem é. Wander Souza. Wander Doença. Um abraço, Wander. Deus te abençoe, irmão. Sou grato a Nossa Senhora de Anguera, sou Doença. Então, apareceu um do Exército Nossa Senhora de Anguera, lá do Distrito Federal. Se tiver mais gente do Exército aí, se manifeste aí, viu? De qualquer estado. Então, graças a esse grupo do Exército, primeiro tinha a associação que era a associação era para cuidar da parte financeira, né? Mas a gente não tinha recurso. Eu sou fundador da Associação Nossa Senhora de Anguera, né? E não sou o presidente da associação. Eu tenho poder, digamos assim, dentro da associação, dado pela própria diretoria, mas nunca abusei da bondade, nunca, né? Eu deixo a coisa correr. Eu ainda pretendo, claro, quando a igreja, né, eu não gosto nada dessa coisa de, como é que fala? É um nome que agora deu branco aqui. Essas coisas burocráticas, não é comigo, não. Eu conheço muitos políticos, muitos, aqui da Bahia. Lembro de um, de Feira de Santana, que eu pego o avião em Brasília, e ele senta do meu lado. Disse, rapaz, Pedro Reis, por aqui, eu estava na missão. Ele disse, você tem uma associação, né? Temos a Associação Nossa Senhora de Anguera, que é de cunho religioso. Ele disse, prepara a documentação da associação, me entrega lá. Tu sabe onde é meu escritório? Eu sei. Entrega lá que eu consigo uma verba não sei o quê, federal, falou lá. Eu digo, não, irmão, não precisa não. Não, rapaz, eu consigo 300, 1.000 para tu, não sei o quê. Aí eu não quis, sabe? Eu poderia ter toda a facilidade. É só eu pegar o telefone aqui depois da catequese, ligar e conseguir colocar de utilidade pública, não sei o que e tal. Já foi, depois era só um telefonema para renovar de novo. Deputados queriam fazer, como é que fala? Convênio, não sei o quê. Quero não. Ó, irmão, se é dinheiro que vem da política, não me oferece não, que eu não quero. Não é oferecer porque não está dando para mim, está dando para a associação. Mas eu sou fundador da associação. Aí depois vem com coisa de malandragem de política, aonde vou não. Eu posso passar a maior dificuldade, né, em relação à missão. Porque a minha vida pessoal, eu tenho meu trabalho, tenho as minhas coisas e procuro ganhar meu dinheiro. O dinheiro da associação está lá. A grande ajuda que recebi para a associação, o único dinheiro que foi gasto foi, talvez, 30%. Os 70% está lá, 1 centavo. Sabe o que é 1 centavo? Assim, tira só 1 centavinho para a gente comprar aqui qualquer coisa. 1 centavo não foi mexido. Está lá do mesmo jeito. Entende? O objetivo é esse aí. Então, se eu precisar de alguma coisa para mim, eu chego aqui, grito socorro, você me socorre. Pronto. Entende? É só você chegar aqui nesse bicho aqui de cima, né? E ajudar, se vocês quiserem ajudar diretamente a Pedro Reis, é só por aqui. Pronto. Então, eu não gosto muito dessas coisas burocráticas. Aí você vai dizer assim, ô Pedro, tu gosta das coisas meio bagunçada? É porque eu sou meio bagunçado. Eu não vou negar para tu, não vou mentir para tu, eu sou mesmo em algumas coisas meio bagunçado, não sou. Então, eu prefiro, por exemplo, para mim é muito mais fácil vender um gado lá no pasto, botar o dinheiro no bolso, e quando eu vi que a pessoa está precisando, eu pego lá R$1.000, toma aqui para tu fazer teu exame, toma aqui para tu comprar teu remédio, que é caro. Estou dando um exemplo, entendeu? Eu não preciso dar satisfação nenhuma, eu também não preciso, o dinheiro é meu, entende? Então, para mim, é mais fácil dessa forma. Agora, existe esta entidade que foi criada,
né, com esse objetivo. Foi a Associação Nossa Senhora de Anguera que construiu o santuário. E é ela que é responsável pelas coisas do santuário. O dinheiro não sai do meu bolso para pagar as despesas do santuário. Sai. Eu faço o movimento, entende? Para arrecadar fundos para a associação. Que o dinheiro que entra na associação entra graças aos meus pedidos, etc. Bom, se eu quisesse, eu simplesmente me afastava da associação e, ao invés de pedir para a associação, pedia para mim. E o povo da associação daria P do mesmo jeito. Olha que coisa interessante. Mas eu não tenho esse interesse, entende? Para mim seria mais fácil. Para o meu bolso seria mais vantajoso. Observe, estou te dizendo isso como testemunho, tá? Para o meu bolso, financeiramente, seria mais vantajoso. Olha, me desligo, estou fora disso aqui, entende? E vou buscar os recursos agora para mim. Pronto. Viria do mesmíssimo jeito. E a única coisa que eu tinha que fazer era pagar imposto. Acabou. Não tenho esse interesse. Meu interesse é ajudar, é salvar a minha alma, né? Para fazer merecer para minha salvação e ajudar a salvar a alma dos outros. Aí depois, quando surge o movimento do Exército, eu devo ser honesto e dizer que me ajudou muito, né, a chegar àqueles outros estados que eu não tinha ido ainda. Mas foi uma coisa bem sutil, sabe? Que eu não percebia. Eu nunca fui de fazer anotação, de não sei o quê. Por isso que eu digo, eu sou meio bagunceiro nessa coisa. Tenho esse defeito, infelizmente eu tenho. Não era para ter. Mas o pessoal do Exército, Antônio Ximenes, um abraço para tu, macho. Antônio Ximenes, ele começou a fazer um trabalho, lá junto com Beth, e começou a catalogar. Eles têm todas as cidades, eu não tenho, mas eles têm todas as cidades do Brasil em que o Exército organizou o encontro e me levou para lá. Eu não gastei um centavo. Quer dizer, gastei assim, se eu quisesse lanchar com alguma coisa, nem isso às vezes eles deixavam, né? Então, eu cheguei a fechar o Brasil, primeiro, porque, claro, se não existisse o Exército, bom, Nossa Senhora iria usar outro meio. Aí a gente sabe, se o plano é de Deus, Deus usaria outro meio. Mas Deus usou exatamente esse meio, né? E, através daquela senhora, que hoje tem 76, acho que é 75 anos, 76, ela vai ficar brava comigo. Tem 75 anos de idade, graças ao sim dela, que chegou em Anguera no dia... Meu aniversário foi no dia 29 de junho de 2000, foi 2009? Acho que foi 2009. 2007 ou 2009 que chegou pela primeira vez. E chegou lá, trabalhava na justiça, né? No tribunal lá em Brasília, mas hoje aposentada. Eu vi descer aquelas duas mulheres do carro, pisando uns tamancos desse tamanho, e se encantou com o que viu. Mas, por enquanto, não me disse nada. E, de repente, aliás, a própria Beth já contou aqui, tem um vídeo que eu gravei com ela, né? E que ela conta essa história, né? Então, eu cheguei, por um milagre de Deus, claro que o milagre de Deus passa, às vezes, pela mão da gente também, tem esse detalhe, né? Porque eu não conseguiria. Eu poderia vender tudo que eu tinha. Vender casa, vender carro. Eu não teria recurso para evangelizar o Brasil como eu fiz. É uma coisa, humanamente falando, impossível. Então, aconteceu por quê? Porque tinha um plano de Deus. Aí, Nossa Senhora, lá no passado, não me explicou. Eu não percebi. Eu achava que era outra aparição. Claro que acredito que Deus fez outros casos acontecer no Brasil, tudo bem. Mas foi aqui em Anguera que essa profecia apareceu. Ela afirmando que apareceria em todos os estados do Brasil. E o que é que ela fez? Me levou para todos os estados do Brasil e onde ela me levou, ela apareceu e falou. E o último estado do Brasil que ela me levou, o penúltimo foi, se não me engano, foi Manaus. E o último foi
é Roraima. Eu mostrei a mensagem para vocês aqui mais ou menos 1 mês ou 2 meses atrás. Então, é uma coisa interessante. Deixa eu botar aqui rapidinho, porque eu tenho que um compromisso daqui a pouco. Eu tenho que sair. Aqui, Roraima. Eu não vou colocar aqui no comentário, se vocês quiserem dar uma lida. Vou colar uma vez e outra vez. Não existe nenhuma possibilidade, humanamente falando, não tem como nenhum pregador, seja leigo ou padre, conseguir um feito dessa natureza. Eu fui dormir ontem pensando, sabe? Rapaz. Porque eu pensei muitas vezes que Nossa Senhora fez uma coisa grande. Mas ontem eu fui dormir pensando que ela fez uma coisa grandiosíssima. Porque isso em país nenhum do mundo, em nenhuma aparição no mundo, Nossa Senhora fez o que ela fez aqui em Anguera. Ou seja, em Fátima, Nossa Senhora apareceu em Fátima, levou Lúcia para um canto ali, para Coimbra. Jacinta chegou a Lisboa, sabe? Assim, mas nenhuma delas foi levada a todo o país para falar, para evangelizar. Nenhuma aparição, nenhuma. Ou seja, Anguera é o único caso no mundo em que Nossa Senhora aparece no país e depois leva o sujeito que a viu, que no caso fui eu, para todos os estados daquele país, para depois ela dizer, ela soltar essa pérola aqui. Nesse dia, que era o dia 1º de dezembro do ano passado, nesse dia, o céu ilumina toda a vossa nação, e aqueles que abraçarem esta luz divina terão especial proteção do Senhor nas grandes provações que ainda virão para o Brasil. Depois disse ao povo de Roraima que os inimigos agirão contra o vosso estado, o estado de Roraima, mas não desanimeis. Aqueles que são do Senhor serão vitoriosos. A mensagem é grande, não vou ler, mas, por favor, dá uma olhada aí, eu já colei para você. Eu posso até também deixar ela, por que não, né? Aqui na descrição do vídeo, que hoje eu coloquei só uma palavrinha, mas eu já, não sei se ao vivo eu consegui. Então já está aí também na descrição do vídeo a mensagem de Roraima. Muito bem, só para a gente concluir. Então, Nossa Senhora fez isso. Profetizou e me concedeu a graça. Depois, eu comecei, depois que faltava... fui a Cuiabá, depois de Cuiabá. Cuiabá, depois de Cuiabá, fui para Manaus e depois para Boa Vista, em Roraima. Então, esses foram os últimos 3. Não lembro qual foi o anterior, a Cuiabá, não me recordo, mas todos eles eu fui. Mas acho que a ficha caiu quando eu estive em Cuiabá, lá onde mora o meu irmão na fé, Fabiano. Um abraço, Fabiano, para você. E gratidão eterna por tudo que você faz por Nossa Senhora. E eu não sei se fui eu, se alguém só faltava 4 estados. Foi um anterior ainda a Cuiabá. 4 estados. Aí foi quando eu acordei, sabe? Porque eu lembro de um padre, ouvi de um padre, uma roda de conversa com outros padres, não sei qual exatamente falou, ele disse, mas Nossa Senhora é extraordinária. Ela está te levando a todos os estados do Brasil. E eu comecei a olhar. Eu disse, rapaz, peraí, será que essa profecia de Nossa Senhora... Vamos ver. Aí eu pensei, se eu morrer antes de ir a todos os estados do Brasil, então a profecia era o que eu estava pensando. Se eu morrer antes de ir a todos, mas se eu não morrer e chegar aí a todos os estados do Brasil, então a profecia era exatamente isso. Então, por enquanto eu estou vivo, eu já fui, então a profecia se cumpriu. Você está dizendo que a profecia se cumpriu porque você foi? Exatamente. Com a certeza de 100%.
Aí tem um grande milagre da Mãe de Deus, um farol que ilumina esta nação. Nossa Senhora despejou, vou usar essa expressão bem popular, Nossa Senhora despejou, né, bênçãos e graças sobre esta nação. E o Brasil precisa acordar. Precisa acordar. E a nossa igreja também precisa acordar. Não vou entrar nesse mérito, mas precisamos rezar pelo Brasil. E a gente sabe que é bem naquele canto lá do norte que vai acontecer, né? Eu até estou achando que está demorando demais, hein? Estados Unidos de tomar a dianteira ali. Porque está enchendo de navio de guerra para aquele canto lá, na Venezuela. E o ditador está dormindo de noite com medo, né? É lamentável. É lamentável. Porque uma coisa é você sofrer um acidente, morrer, dar um infarto, aí, né? É uma coisa normal, corriqueira. Outra coisa é você saber que vai morrer ou vai ser preso e não dizer, se for preso ainda vai, né? Mas também, em determinado caso, se for preso, nunca mais sairá, né? Aquele ditador sendo preso, nunca mais ele vai sair. E todo mundo sabe qual é o fim dos ditadores, né? Agora vai quem quer. Nossa Senhora avisou ao povo lá de Roraima, está aqui, né? Que os inimigos iriam agir contra o estado de Roraima. O que ela quis dizer com isso? Aí a gente fica curioso. Mas a gente sabe que é do lado norte que virá a destruição para cá, para o Brasil. E quem falou foi Nossa Senhora em outra profecia. Mas essa é uma coisa grandiosa, maravilhosa, que Nossa Senhora realizou em prol desta nação. A Bahia foi presenteada por Deus e vai pagar caro por ter virado as costas para a igreja. Não vou dizer para Aparecida, que Aparecida não é dogma de fé, mas os baianos já deixaram de ser católicos há muitas décadas. Pedro, mas eu fui aí, as igrejas estão cheias. Não se iluda, né, com o que você está vendo. Porque se você encontrou aqui na Bahia, que eu encontro todo domingo as igrejas lotadas, né? Tem onde de tarde, 5 horas da tarde, eu fui uma vez na catedral, e a igreja estava quase cheia de gente, de semana, entende? Que não pude ir às 6 e pouco da manhã de ontem, e fui ontem de tarde, entende? Mas não se empolgue, não. Eu vou para... Esse povo mora aqui perto da praça? Não. Então, quando você olhar na tua cidade de domingo, a igreja cheia, pensa quantos habitantes tem na tua cidade do interior. Tua cidade tem 20 mil habitantes? 20 mil. Na igreja tem 500. Vamos botar aqui. Dos 20 mil, 12 mil sejam católicos. O resto seja de todas as outras igrejas. 12 mil. Mas de domingo só tem 500 pessoas? Tem uma coisa errada. Tá vendo que tem uma coisa errada? Então, não se empolgue com a igreja cheia. Porque são as mesmas caras, só muda de roupa e muda de lugar, porque um senta no domingo ali, outro senta acolá. Tem aqueles que sentam na cadeira cativa, né? Mas é bom a gente lembrar que se a gente não evangelizar, se a gente não ajudar as pessoas, a coisa fica feia. Eu peço as suas orações para a minha missão, que eu talvez não sei o que é que vai acontecer, mas eu só digo uma coisa, eu jamais vou dizer não para a Mãe de Deus. Eu digo não para o Papa, para o Bispo, para o Padre, para você, para qualquer um. Para Nossa Senhora, de jeito nenhum. Então, o meu sim para Nossa Senhora é um sim eterno. Não tem volta. E para defender a Mãe de Deus, eu posso perder tudo e todos. Prefiro perder tudo e todos. Mas Nossa Senhora, eu não perco. A graça que ela me deu é algo inimaginável. Além de estar curado, além de receber a cura há quase 38 anos atrás, eu tive a graça, e sim, além de ir para o Brasil, fui a vários países da Europa. Como é que um tabaréu de Anguera aqui esbarrou na Europa para falar para 2.000 pessoas, né? Acho que eu até estava vendo,
eu estava vendo, parece que foi ontem, interessante, uma fotografia lá de Palermo, na Sicília. Gente do céu, é uma coisa impressionante. Como explicar que Nossa Senhora, né, fez uma coisa dessa natureza? Ela me levou para encontros na Europa em que eu lembro quando eu cheguei, já tinha ido várias vezes, mas quando eu cheguei naquele salão lá na Sicília, em Palermo, e vi aquele mundo de cadeiras, eu disse, gente, para que vocês alugaram um negócio desse aqui, pelo amor de Deus? Aí o padre disse, mas não vai caber o povo não, acredite. Ele disse, você quer tomar um cafezinho? Porque só tinha lá 3 pessoas na hora que eu entrei, num salão que cabia, acho que 1.800 pessoas. Eu digo, vou tomar um cafezinho. A única coisa que eu fiz foi chegar lá, botar um café, daquele cafezinho pequenininho, forte, tomei o café sem açúcar e disse, vou aqui no banheiro. Tomei o café, entrei no banheiro, estava com a sacola, lavei o rosto, pentei o cabelo. Isso foi só o tempo. Depois, quando eu voltei, o padre me apresentou outro padre, depois chegou outro padre. Acho que a coisa não demorou ali para dentro, naquela sala, 20 minutos. Não demorou 20 de jeito nenhum, foi 15 no máximo. Quando eu voltei, não tinha um lugar, parecendo que o povo caiu do teto. Não sei de onde é que veio aquele povo. Eu fiquei besta de ver um negócio daquele. E ontem, curiosamente, eu estava vendo fotografias, né, lá desse encontro de Palermo, né, que eu jamais vou esquecer daquilo tudo que Nossa Senhora fez. Em Roma, Nossa Senhora, eu fui falar em Roma, tinha umas 700 pessoas ali do lado do Vaticano, entende? Então, assim, eu digo, é milagre de Deus. Quando eu fui pela primeira vez, eu nunca tinha entrado no avião. E a primeira vez que eu entrei no avião foi para ir exatamente para Paris. Fiquei um mês na França. Era para ser um pouco antes de um mês, mas aí teve um problema na minha passagem, eu tive que passar meu aniversário lá, acho que em 92. E ano que vem, me parece que eu vou para... Eles querem que eu fique lá uns 15 dias, mas eu não aguento não. Ficar afastado da minha roça, dos meus negócios, minhas coisas, 15 dias, aí eu... Talvez, se eu encontrar um padre que queira me acompanhar, eu ainda tenho coragem de ficar uns 10 dias, né? Do contrário, eu vou no sábado e tu me devolve na sexta. Viu, filhinho? Aí tudo bem. Mas tem um grupo lá grande preparando e querem fazer em várias cidades da França. Eu conto com as orações de vocês. Não sei se ainda estarei viajando, não sei. Eu tenho algumas ideias, não sei se vai funcionar, mas eu quero ajudar Nossa Senhora de alguma forma. Mas os lugares que eu prometi, eu também prometi ao pessoal de Paris que eu iria, então onde eu prometi eu quero cumprir. Mas eu conto com as orações de vocês e conto também que você reze agradecendo por essas graças e esses milagres que Nossa Senhora fez. Eu, pecador, ter rodado esse Brasil inteiro, e tem cidades que eu fui mais de 100 vezes, né? Então eu agradeço a vocês que ajudaram a Associação Nossa Senhora de Anguera a construir o santuário. Muitos já morreram, já receberam sua recompensa boa no céu. Aqueles que ainda hoje ajudam na manutenção, é preciso. Agradeço a vocês que ajudam nas campanhas que eu faço aqui, né, em prol da associação. E agradeço a você que me ajuda diretamente aqui no canal. Aí ajuda a pessoa de Pedro Regis. Agradeço de coração. Agradeço ao pessoal do Exército Nossa Senhora de Anguera, a todos eles, a pessoa da Beth, que é uma amiga, uma irmã, uma mãe, o que ela já fez por mim, ninguém faria, né? Mas eu serei grato e peço a Deus que a abençoe e recompense. Como a todos os irmãos do Exército Nossa Senhora de Anguera, aqueles grupos outros que foram criados, são vários grupos. O Exército é porque, eu não sei se Beth está dormindo, ou onde é que ela está na hora dessa, mas se ela estivesse aqui, só para ela escrever aqui quantas pessoas, né? Quantas pessoas tem
quantos grupos, né? Quantos grupos tem no Exército Nossa Senhora de Anguera? Quantas cidades do Brasil? Eu não tenho, quer dizer, um dia desse ela me falou, mas eu não tenho exatamente essa informação, né? De quantas pessoas, ou melhor, em quantas cidades está o Exército, né? De Nossa Senhora. Deixa eu ver se eu descubro aqui, só para encerrar, dando essa informação a vocês, né? Deixa eu ver se ela atender. Ela já atendeu aqui. Espera lá. Bom dia, comadre Beth. Oi. Bom dia, comadre Beth. Bom dia. Eu estou aqui ao vivo, só para tirar uma dúvida. Em quantas cidades está o Exército Nossa Senhora de Anguera, no Brasil? 81 cidades. Tu estava dormindo, né, comadre? Não estava dormindo, não. Eu estava rezando. Tá bom, tá fazendo coisa boa. Aproveita e reza por mim. Tá pronto, já. Tá bom. Eu estava falando aqui, eu sou doido de fazer essas coisas ao vivo aqui, eu resolvi ligar só para tirar essa dúvida. 81 cidades, né? Isso. Tá bom, é porque eu estava falando aqui do Exército. Obrigado, fica com Deus. Pronto. 81 cidades no Brasil. E com o objetivo? Levar a mensagem de Nossa Senhora, ajudar nas paróquias, e eles se reúnem uma vez no mês. O grupo se reúne uma vez no mês, traça os planos e vão trabalhar para Nossa Senhora. Eles não têm o objetivo de arrecadar dinheiro para Anguera, deixar claro isso, né? Esse grupo não tem nada a ver com recurso financeiro, tá? A única pessoa do grupo que gasta com Anguera é a própria Beth, porque foi ela que pagou, por exemplo, as despesas para as viagens, para os encontros, onde eles organizaram, ela foi que se responsabilizou e pagou todas as despesas. Mas o grupo em si não tem, ela não permite, por exemplo, que o pessoal fale essa coisa de dinheiro, ela não quer. E eu também acho que não deve, né? Tá bom, reza por nós. Eu vou cumprir uma missão agora, mas às 3 horas da tarde, se eu não pegar o engarrafamento para me empatar, né? Aí eu tô com vocês, mas se tiver algum problema, Lana resolve aqui na hora da misericórdia. Mas às 6 horas a gente está diante da cruz rezando, e eu peço as suas orações por mim, que estou precisando mais do que nunca. Reza por Pedro Reis. Vamos rezar, pedir as bênçãos de Deus para todos nós, pobres pecadores. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Santíssima Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoa, protege, anima a cada um de nós na caminhada. Fica conosco, dando-nos força e coragem nas provações, nas dificuldades que enfrentamos. Ajudai-nos a superar cada uma destas dificuldades. Socorrei-nos pela vossa misericórdia. Aliviai todas as dores de nossas vidas, tudo aquilo que dentro de nós causa tristeza, angústia, preocupação, fica conosco e derrama sobre nós o bálsamo da misericórdia do vosso Filho Jesus. Suplicai a Jesus que abençoe e proteja cada inscrito deste canal, todas as famílias que estão ouvindo agora esta oração. Visita nossos lares, abençoa-nos e guia-nos pelo caminho do bem e da santidade. Em nome do vosso Filho Jesus, abençoai-nos neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos, fica com Deus e Nossa Senhora. A gente se encontra às 3 horas, se Deus assim o permitir. Até lá. Ao meio-dia, acompanhe aqui a Quaresma de São Miguel com Lana.